Declaro reabertos os trabalhos. Passa a palavra ao ministro Marco Aurélio. Presidente, difícil é, após 2 dias de sessão, votar em 8º lugar. O que se dirá quanto a se votar em 9º e 10º lugar, com as matérias já esmiuçadas pelos colegas. Inicio o meu voto, presidente, registrando o memorável pronunciamento em termos de franquias constitucionais e legais do ministro Gilmar Mendes. Apenas espero que ele seja piedoso comigo, já que fui colega, para não dizer professor, admitindo a própria idade, na UNB, do ministro que teria feito, para alguns, não para todos, uma infeliz comparação no Superior Tribunal de Justiça. Presidente, no caso em que tivemos um score apertado de 6 votos a 5, a premissa básica foi a necessidade de compatibilizar-se a lei complementar exigida pela Carta da República com a própria Carta da República, e diria eu, especialmente com esse diploma maior, não na redação primitiva, porque a redação primitiva, como ressaltou a ministra Ellen Grace, era uma redação enxuta a referir-se à normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. E com a emenda constitucional de revisão número 4, veio à baila, então, a referência, que seria até mesmo simplesmente pedagógica, a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. Assentou o tribunal e a maioria se formou, e a maioria é quem dita o pronunciamento judicial, se formou no sentido de que aquela lei de 90, ela seria uma lei fora do crivo do artigo 16 da Constituição Federal, no que encerrava, e o preceito é primitivo, 16, é anterior, portanto, à emenda constitucional de revisão número 4, no que encerrava a vigência de lei modificadora do processo eleitoral apenas um ano após a edição respectiva. Presidente, passaram-se até 2010 20 anos e tivemos eleições de 2 em 2 anos, eleições regidas pela Lei Complementar 64, que assim foi tida pelos representantes do povo brasileiro, deputados federais, e pelos representantes dos estados, senhores senadores da República, como uma lei suficiente. E essa lei, inegavelmente, veio à baila com inúmeros preceitos direcionados a afastar-se das eleições aqueles que tivessem praticados atos discrepantes do que normalmente se aguarda do homem público. Presidente, pudesse eu estabelecer uma gradação relativamente às matérias, diria que a suscitada por Vossa Excelência é mais importante
do que o julgamento do próprio caso concreto a envolver o candidato Joaquim Roriz. Por que se mostra mais importante? Porque não é crível, não é aceitável que qualquer juízo possa se pronunciar de ofício, isso é pacífico, quanto ao conflito de uma norma legal com a Constituição Federal. E o Supremo, ultrapassada a barreira do conhecimento do extraordinário e, portanto, julgando a causa, não possa se pronunciar. Tenha que observar uma lei que, em tese, pode ser uma lei inconstitucional, não conferindo se essa lei é constitucional ou inconstitucional, e potencializando-a em detrimento da lei maior, que é a Carta da República. Presidente Lúcio Bittencourt, em obra, não sei se já era nascido quando editada, em 1949, né? Em obra sobre a constitucionalidade das leis, enfocou que é cabível o pronunciamento de ofício e o fez consignando a necessidade, porém, de existência de um caso ou controvérsia real. Não importa dizer que o juiz seja forçado a aguardar a alegação das partes para se manifestar sobre a eficácia da lei em face da Carta Constitucional. A afirmação de Carlos Maximiliano de que o judiciário não pode agir exponto sua, mas está obrigado a esperar que os interessados reclamem contra o ato, precisa ser entendida em termos. Efetivamente, só uma demanda real dá ensejo ao pronunciamento dos juízes, mas instaurado o processo, não está a justiça subordinada à alegação da parte para julgar inaplicável a hipótese à lei inconstitucional. Esta não existe como lei, a lei inconstitucional não existe como lei. E, por consequência, o juiz se recusará a aplicá-la, ainda mesmo que os litigantes, na sua unanimidade, a considerem boa e válida. Os juízes e tribunais, portanto, ao decidir uma causa, podem, devem, de ofício. Não se trata aqui de conhecer do extraordinário ou do recurso que possua natureza extraordinária pelo conflito, quando esse conflito não foi objeto de debate e decisão prévios, não houve pré-questionamento sobre ele. Independentemente de alegação da parte, declarar a inconstitucionalidade da lei supostamente aplicável ao caso. Cabe ao juiz aplicar a lei ao caso sujeito, explica Barbalho. Mas o ato contrário à Constituição não é lei, e a Justiça não lhe deve dar eficácia e valor contra a lei suprema. Precedentes, presidente, sobre a matéria e precedentes deste plenário, inclusive um precedente recente com a atual composição. Refiro-me aos embargos declaratórios no recurso extraordinário 219.934, e a decisão foi unânime. Relatora ministra Ellen Grace, estavam presentes os ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, eu próprio, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Vossa Excelência, ao ministro Carlos Aires Brito e o ministro Nelson Jobim. Também tivemos na segunda turma o 145.589. Vou excluir o 145.589, porque neste caso concreto, o que houve foi uma controvérsia sobre a possibilidade de mudar-se a causa de pedir, no que o recorrente teria veiculado maltrato ao direito adquirido, e admitimos o recurso, no caso contra o meu voto, o tribunal admitiu o recurso considerado a irredutibilidade
dos vencimentos. Prossigo. Outra decisão em que se feriu a matéria, a harmonia ou não da lei com a Constituição Federal, de ofício, recurso extraordinário 264, 289. E prossigo aqui com o mandado de segurança 20.505. Aliás, o caso em que houve, a mudança da causa de pedir não foi o referido, foi o RE 298-694. E tivemos também o agravo regimental na sentença estrangeira, isso quanto à lei de arbitragem, 5.206. E o recurso extraordinário no plenário, 58947, também com a composição atual. E já então atuaram também os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Presidente, mas há outro princípio básico nesse campo da análise ou não da constitucionalidade da lei. E, mais uma vez, me valho da lição de Lúcio Bittencourt, que é o princípio da necessidade, da utilidade, do caráter indispensável da apreciação do tema. E isso ocorre tendo em conta o caso concreto. Lúcio Bittencourt aponta na obra, que é da editora Forense, que o Poder Judiciário só se pronuncia em face de um caso concreto para cuja decisão seja mister o exame da constitucionalidade da lei aplicável à espécie. De qualquer forma, a maioria está formada no sentido que entendo que acaba por manietar o guarda maior da Constituição. Como teve a oportunidade de ressaltar o ministro Sepúlveda Pertence, em um dos precedentes, não admitir que esta Corte possa atuar de ofício, uma vez, repito, ultrapassada a barreira de conhecimento do recurso, julgando a causa, é adentrar um campo kafkaniano, e dizer-se que ela própria, guarda-maior da Carta da República, está compelida a aplicar ao caso concreto a lei inconstitucional. Presidente, venho ressaltando já há algum tempo que vivemos momentos muito estranhos. Momentos em que há abandono a princípios, há perda de parâmetros, há inversão de valores, o dito passa pelo não dito e o certo por errado, e vice-versa. Nessas quadras é que devemos, presidente, ter um apego maior pelas franquias constitucionais. E uma dessas franquias nos direciona à irretroatividade da lei. Cito Vicente Hall, em O Direito e a Vida dos Direitos, referido por Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, em comentários à Constituição do Brasil. Tem sido uma constante em nosso direito constitucional a preocupação com a tutela das situações já consolidadas no tempo. Sobre a necessidade dessa proteção, nada mais preciso que as palavras de Vicente Hall. A inviolabilidade do passado é princípio que encontra fundamento na própria natureza do ser humano, pois, segundo as sábias palavras de Portales, o homem que não ocupa senão um ponto no tempo e no espaço seria o mais infeliz dos seres se não se pudesse julgar seguro nem sequer quanto à sua vida passada.
por essa parte de sua existência, já não carregou todo o peso do seu destino? O passado pode deixar de sabores, mas põe termo a todas as incertezas. Na ordem do universo e da natureza, só o futuro é incerto, e esta própria incerteza é suavizada pela esperança, a fiel companheira da nossa fraqueza. Seria agravar a triste condição da humanidade querer mudar, através do sistema da legislação, o sistema da natureza, procurando para o tempo que já se foi, fazer reviver as nossas dores sem nos restituir as nossas esperanças. Seria o caso se perguntar, diante da nova consequência, seria possível caminharmos para o retorno ao status quo ante? Presidente, não chego a traçar um paralelo da situação gerada pela irretroatividade da lei com Pureza Fatal, que é uma obra de uma historiadora inglesa, Ruth Scu, sobre Robespierre. Mas, ante as palavras do ministro Gilmar Mendes, lembrei-me de uma primeira lição que recebi do professor de Introdução à Ciência do Direito na nossa Procurador-Geral da República, amada Faculdade Nacional de Direito, o professor Arthur Machado Palpério. Ele, para dizer da abrangência de 3 fenômenos ou 3 institutos, religião, moral e direito, ele se referia a círculos concêntricos. E aí teríamos o círculo maior, que é o círculo da religião. Abaixo dele, o círculo da moral. E, de forma muito precisa, o círculo do próprio direito. Presidente, o que nos vem das constituições até aqui, vivenciadas pelo Brasil, nos vem, em primeiro lugar, a regra explícita da Constituição absolutista do Império, outorgada pelo imperador, e em que havia, além dos poderes que nós conhecemos hoje, que alicerçam a nação, o país, havia o próprio poder moderador. Essa Constituição dispunha que nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública e que a sua disposição não terá efeito retroativo. A Constituição da República dispôs da mesma forma, de forma explícita, no alerta aos bem-intencionados, que era vedado prescrever leis retroativas. Seguiu-se a de 34, e aí foi inaugurado o que nós temos hoje, no inciso 36, do rol das garantias constitucionais quanto ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que nós tivemos com a Constituição outorgada pelo ditador, por Getúlio Vargas? O silêncio. E há quem diga que vivemos hoje ares democráticos, presente a Carta de 1988. O silêncio sobre o respeito ao direito adquirido
as situações aperfeiçoadas segundo a legislação de regência da época, aplicação da lei no tempo, e o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Seguiu-se a Constituição que se diz democrática também por excelência, a Constituição de 1946, e para mim houve uma feliz coincidência, porque nesse ano nasci, repetindo o que se continha na Constituição de 34, e mesmo na época de exceção dos regimes militares, inseriu-se a mesma regra de respeitabilidade ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Presidente, se folhearmos a Carta de 1988, nós vamos ver que dois dispositivos, cabeça do artigo 5º, que contém o rol das garantias constitucionais, e também a cabeça do artigo 6º, quanto a direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, esses dois artigos se referem à segurança jurídica. É certo, na própria Carta, a explicitude da irretroatividade da lei quanto a certos temas. Nós temos, no inciso 40 do artigo 5º, que a lei penal não retroagirá, a não ser para beneficiar o acusado. Nós temos, e ressaltou muito bem isso o ministro Gilmar Mendes, no campo tributário, que a lei nova não pode apanhar fato gerador pretérito, fato gerador ocorrido em data anterior à vigência da mesma lei nova, considerada não só a criação de tributo, como também o aumento do tributo. Nós temos uma outra regra que é muito driblada, e houve um caso concreto em que se fez rodar até o Diário Oficial no último dia do ano para observar essa anterioridade, né? E esse último dia do ano caiu em um dia feriado. Não bastasse ser o último dia do ano, que todos nós sabemos que a administração pública não funciona normalmente, que é a necessidade de o diploma ser editado no exercício financeiro anterior. E transportou-se para o campo do gênero tributo uma regra quanto à exigibilidade que nasceu ligada apenas à espécie tributária e contribuição, ao prever-se que só se pode exigir o tributo, respeitados aquelas duas garantias fundamentais que protegem em si o contribuinte, passados 90 dias da vigência da lei. Quanto a outro direito fundamental, que é o direito envolvido no que se tem como um grande todo, ou seja, o processo eleitoral. A Constituição é explícita e o preceito, com uma mudança que não se mostrou uma mudança de substância, ele é primitivo. Antes nós tínhamos, pelo 16 da Constituição Federal, que a lei que, de alguma forma, alterasse o processo eleitoral, e o preceito não distingue, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, entrará em vigor na data de sua publicação. Nós tínhamos antes que a lei só entrava em vigor um ano após a publicação, mas veio o preceito novo, entra em vigor imediatamente, mas está em bom português, em bom vernáculo, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. O que se quer com esse dispositivo? Que a sociedade não viva em sobressaltos,
que não haja surpresa nesse campo tão sensível, que é o campo da escolha dos representantes. O que se quer, acima de tudo, é a estabilidade, é saber-se como ocorrerá a escolha dos representantes, mediante uma legislação que, em tese, seja do conhecimento geral, e nós temos vários Brasis dentro do Brasil, do conhecimento geral dos eleitores, se quer uma estabilidade. Presidente, todos nós somos a favor da lisura, somos a favor da probidade no campo administrativo. Eu não sei qual é o crime pior, se é a corrupção ou o tráfico de drogas. Mas, se precisamos consertar o Brasil com C e com S, devemos fazê-lo de forma prospectiva, porque somente assim se avança culturalmente. Mas cabe ainda indagar. Essas disposições esgotam esse valor tão importante na vida gregária, na vida em sociedade, voltado à paz social, que é o valor representado pela irretroatividade da lei? A resposta é negativa. É negativa porque a Carta de 1988, como a Carta, para mim, verdadeira Carta de 1969, a Carta de 1967, a de 46 e a de 34, contém a regra linear sobre a impossibilidade de a lei alcançar direito adquirido, direito assegurado, portanto, por um diploma anterior ao cidadão, alcançar ato jurídico perfeito e acabado, não vamos aqui confundir com consumado. Perfeito e acabado segundo a legislação da época, e alcançar o ato por excelência, que é um ato jurídico perfeito, que decorre de pronunciamento do judiciário, que é a coisa julgada. Trago, presidente, apenas para memorização própria, a lição do nosso José Afonso da Silva. A lei é ditada para viger para o futuro, não retroativamente. E digo mesmo que a primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade em si da lei. O que tivemos, presidente, com essa lei que se diz de origem popular, e enquanto não houver uma revolução, o povo também, bem o diz Fábio Conder Comparato, se submete à lei, com a lei complementar de 4 de junho de 2010. Necessária preencher um vácuo normativo? Não, porque depois da Carta de 1988, depois da referência à probidade, à moralidade pública, nós tivemos a edição da Lei Complementar número 64, que, como eu disse, esteve em vigor durante 20 anos. E, nesse período, e que culpa temos nós de o Congresso só ter editado a 135, quando já se avizinhavam as eleições, né? Durante esse período, foram realizadas eleições no Brasil. Mas essa lei, presidente, ela realmente implicou, e não sei se a manifestação de vontade
dos congressistas foi aqui uma manifestação autêntica, ou resultante de uma opressão à pressão popular, né? Ela implicou, né, a disciplina que alcançou, inclusive, aqueles que tenham sido, pelo órgão de classe, né, excluídos do exercício profissional, desde que não haja uma decisão do judiciário mitigando a manifestação do órgão de classe, eles se tornam inelegíveis por 8 anos. A lei, e Vossa Excelência ressaltou esse aspecto, e votei vencido, ainda bem que no plenário do Supremo eu não estou tão isolado como estive no Tribunal Superior Eleitoral. Votei vencido quanto ao vício formal relativamente a essa lei no eleitoral. Implicou essa lei, né, uma postura mais rigorosa, que venha a postura mais rigorosa, mas sem mitigar, sem colocar em segundo plano a Carta da República, que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas e que a todos, indistintamente, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, submete. E aí o que nós constatamos é que essa lei saiu da Câmara dos Deputados com uma certa redação, e o nosso sistema é bicameral. Para aprovação de uma norma, há de haver a manifestação de vontade dos representantes, como eu disse, do povo brasileiro, deputados federais, e dos representantes do Senado, ou vice-versa. Mas há de haver a dupla manifestação. Ela saiu do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, com uma certa redação. E, ao chegar no Senado, eu não posso subestimar a inteligência dos senadores, nem o jogo de cintura que os políticos em geral têm. Ela sofreu uma modificação básica, porque onde estava, por exemplo, a previsão de que estariam inelegíveis por 8 anos os condenados em decisão transitada em julgado, e aqui nós temos o verbo em um tempo que remete ao passado também, condenados, né? Lançou-se, e aqui não houve simples mudança redacional, me poupem, né? Lançou-se no Senado que forem condenados, ou seja, se lançou o verbo no pretérito perfeito do subjuntivo. E assim tivemos as demais alterações. Os que tenham sido condenados para os que forem condenados, observando-se, portanto, o princípio da irretroatividade da lei. Andou certo o Senado da República, né? Os que tenham sido excluídos para os que forem, futuro, excluídos. Os que tenham sido demitidos para os que forem demitidos. Os magistrados e os membros do Ministério Público que tenham sido aposentados para os que forem aposentados. A mudança, presidente, foi substancial. E talvez fosse o caso de a Câmara não ter remetido sequer ao Senado da República, tanto equivale a remessa procedida pelo Senado ao Executivo, não ter remetido nem ao Senado da República o projeto inicial, mandaria direto, né, para o presidente da República sancionar ou vetar o projeto. A renúncia, presidente. A renúncia é um ato de vontade que surte efeitos imediatos. E, com a própria renúncia, há, segundo a legislação da época em que implementada, o exaurimento dos efeitos. Presumir culpa
considerado ato de vontade? Não podemos, presidente. E eu não sei como ficaria um ex-presidente da República que renunciou. Qual seria a culpa dele no cartório? Se entendermos aplicável ao ato pretérito ocorrido no caso concreto em 2006, passados 6 ou 7 meses do início do mandato, se aplicarmos a esse ato concreto, ato, repito, decorrente da manifestação de vontade do titular do mandato, a inelegibilidade, nós estaremos, e eu não sei como se pode negar isso em sã consciência, nós estaremos aqui diante de uma sanção. Quem mandou renunciar? Presidente, as lições de gramática revelam bem que o preceito que não sofreu mudança, a não ser para se inserir nele o que deveria ter, considerado o verbo, né, no tempo a que me referi, se lançou nele apenas no Senado, aí sim, foi uma mudança redacional. O verbo auxiliar, né? Mas o preceito, como se contém, se refere a renúncias futuras, e mesmo assim a renúncias futuras ocorridas após a edição da lei, mais de um ano após, como está no 16 da Constituição Federal. Eu fico a imaginar, se em tese, entre aspas, que as consultas quase nunca são formalizadas junto ao TSE em tese, né? Se tivesse feito antes desta lei uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, de forma uníssona, ninguém divergiria. Se responderia que a renúncia verificada implicaria, sim, a perda do mandato, a perda da cadeira ocupada na Casa Legislativa, mas não implicaria a inelegibilidade. Presidente, nós tivemos uma disputa entre gigantes do parlamento. Refiro-me à divergência, à vida, considerado o acesso à presidência da Casa entre os senadores Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho. E aí ambos renunciaram em 2003, sendo que um veio a falecer e o outro, no interregno entre a renúncia em 2003 e a data de hoje, foi diplomado 2 vezes deputado federal. E foi diplomado por quem? Pelo Judiciário Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Será que a Justiça Eleitoral diplomou o inelegível? Quer prova maior da retroatividade dessa lei, presidente? Será que é possível, ante essa inelegibilidade estampada, porque é de 8 anos, e 8 anos tendo como termo inicial o término do mandato, em relação ao qual houve renúncia, será que agora nós podemos acionar essa lei para, ante a inelegibilidade criada em um verdadeiro passo de mágica, porque com efeito retroativo, interrompermos o mandato em curso? Porque eu não concebo que alguém inelegível esteja a exercer o mandato. Há uma incongruência aí que salta aos olhos. Presidente, um colega do Tribunal Superior Eleitoral, depois de ter ressalvado o ponto de vista, né, numa consulta que foi formalizada já e foi respondido em dia em que nós tivemos convenção do Partido Verde, né, colocou a situação delicada do advogado
que é procurado por alguém que detém mandato com ameaça de um processo para a perda do mandato, né? Teria simplesmente respondido: olha, a consequência do seu ato, renunciando ao mandato, é única, você perde a cadeira, né? E ele dizendo, né, da situação dos profissionais da advocacia consultados, eu disse: bem, ministro, mas Vossa Excelência esquece um detalhe: o advogado tem que ter premonição, tem que imaginar a possibilidade de vir à baila uma lei futura geradora da inelegibilidade. Presidente, votei vencido na DIN relativa à emenda constitucional que deu aos partidos políticos uma autonomia maior para estabelecer coligações. E como frisou o ministro Gilmar Mendes, aquela emenda constitucional, não foi por isso que fiquei vencido, porque entendi que, no caso concreto, né, não se teria algo a repercutir como se tem relativamente à inelegibilidade. São muitos os afastados pelo Judiciário Eleitoral, parece que somente 3 eleitorais não seguiram a orientação da maioria do Tribunal Superior Eleitoral. Não sei se tem mais algum, ministro, só 3, né? 3. Votei vencido na companhia honrosa do ministro Sepúlveda Pertence, entendendo que ali não havia, pelo menos não havia de forma escancarada, uma situação jurídica normatizada e normatizada mediante um instrumento de envergadura maior, que é uma emenda constitucional, do que a lei complementar, né? Normatizada, considerado o artigo 16 da Constituição Federal. O caso aqui não, presidente. O caso aqui, inegavelmente, né, repercute sobremaneira no processo eleitoral, nas forças políticas em disputa, surpreendendo essas forças políticas e gerando um desequilíbrio na salutar e democrática e republicana disputa. O caso aqui é muito mais favorável do que o revelado, né, pelo caso alusivo às coligações. Não tenho, presidente, como menosprezar esses princípios a que me referi, menosprezar a mola mestra de um Estado democrático de direito, pelo menos que se diga democrático de direito, que é a irretroatividade da lei. Não se avança culturalmente buscando-se, de alguma forma, corrigir ou dar consequências ao passado. Ato ou fato ocorrido no passado, estamos aqui a cogitar não de elegibilidade, mas de inelegibilidade, de sanção. Ato ou fato jurídico aperfeiçoado segundo a legislação da época, do passado, não são ato e fato apanhados pela lei nova. Peço vênia, presidente, já me sinto um pouco mais confortado, muito embora eu esteja muito acostumado a ficar isolado, né, nos colegiados, e a beleza do colegiado é isso, é o somatório de forças distintas, né? Eu me sinto já confortado, porque votaram nesse mesmo sentido os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, para, no caso, prover o recurso e assentar que a Lei Complementar 135, quer ante o 16 da Constituição Federal, quer ante a situação devidamente constituída segundo a legislação da época relativamente ao recorrente, e claro, se ele pudesse imaginar que forçosamente ante a renúncia teria inelegibilidade, ele teria lutado um pouco mais pelo mandato, né? Peço vênia para prover o recurso e deferir o registro
do recorrente, como fiz em pronunciamento, que agora estou bisando e tomando o tempo da corte com essa catilinária, né? Como eu fiz lá no Tribunal Superior Eleitoral. Como voto?